Oi, pessoal, muito bem-vindo a mais um Chá das Quintas. Espero que todos estejam bem. Nós recebemos algumas perguntas, uma bem polêmica, mas que eu achei legal que a gente responder. Esse vai ser um dos últimos Chá das Quintas que eu fale sobre a campanha, sobre algumas ideias e propostas da campanha, né? Para quem não sabe, quem está aparecendo aqui a primeira vez, eu sou Bianca Forte, candidata a vereadora por Mariporã, meu número 18018. Ó, faltam 3 dias, hein, para você estar na equipe do 18018. Então, não se esqueça, dia 15 de novembro, vote 18018 aqui em Mariporã, 18018 em São Paulo, Carapicuíba, Taboão, Itapecerica, Rio Grande da Serra ou Mauá. Nós estamos fazendo, é um coletivo que se chama Por uma Grande São Paulo e nós estamos propondo também que se todos, né, espero eu que todos consigamos ocupar uma cadeira da vereança nessas idades. Então, a proposta é que a gente faça a gestão municipal e também regional, porque a gente entende que tem aí os limites. Então, né, a gente tem os cidadãos pendulares, né, que a gente chama, então, que tá aqui em Mariporã, mora em Mariporã, mas que trabalha em São Paulo ou que estuda em São Paulo e assim por diante em outras regiões. Então, guarde bem, 18018 para todas essas regiões, hein? Principalmente Mariporã, se você é de Mariporã, vota em mim. Então, vamos para as perguntas? Antes das perguntas, eu gostaria de falar com vocês que eu tenho uma ideia de continuar com o Chá das Quintas, mas independente se eu conseguir a cadeira de vereança depois do dia 15, mostrar um pouco sobre o dia a dia dos trabalhos legislativos, como eles deverão ser, né? Não como eles são hoje, mas como eles deveriam ser. Se caso não, continuar o Chá das Quintas com perguntas, ideias, propostas que sejam voltados para o meio ambiente. Então, eu vou deixar uma caixinha no Instagram sobre essa pergunta, o que vocês acham da continuidade do Chá das Quintas, que eu quero saber de vocês, se vocês querem que a gente continue com esse bate-papo bacana aí de meio ambiente, de política, de vida, de qualquer outros assuntos também, tá bom? Então vamos lá para as perguntas? Bom, a primeira é do Caio, ele me perguntou qual a maior guerra no meio ambiente? Bom, meio ambiente, eu acho que um dos principais fatores do meio ambiente é que as pessoas ainda não enxergaram que nós pertencemos ao meio ambiente. Quando a gente fala de impacto, é muito importante entender que qualquer ser vivo, né, até um animal, ele também tem o seu impacto no meio. Né? Então não é só os seres humanos que fazem um impacto ambiental, mas também outros seres, né? Tudo que a gente interfere no meio é um impacto, né? Então ele pode ser positivo ou negativo. Dentro de uma questão ecológica, a gente tem as interações, a gente tem os equilíbrios ecossistêmicos que a própria natureza consegue fazer. Então, por isso que existe a predação. Então, alguns predadores tipo leão, tigre, a onça pintada, que predam outros animais. Eles fazem um serviço, teoricamente, de equilíbrio de outras espécies. Assim como as abelhas são importantes para a polinização de várias plantas, inclusive de frutíferas que vão dar o nosso alimento. Então, o que a gente tem que entender do meio ambiente? Que nós, seres humanos, a gente não domina o meio, a gente faz parte do meio. Né? Nós somos o mesmo que seria de qualquer outro tipo de animal, nós somos. Eu vou indicar um livro muito bom que fala sobre o processo evolutivo dos seres humanos, que é do Yuval Harari, que é Uma Breve História da Humanidade, o Sapiens. Eu vou deixar na descrição. Peço que vocês leiam porque é muito bom. A gente consegue entender como que foi o processo evolutivo da nossa espécie humana até chegarmos ao que somos hoje, que somos os Homo sapiens, né? Inclusive para entender também diversos problemas e conflitos que a gente tem nessa guerra do meio ambiente, tá?
Hoje, a gente detém de uma série de formas tecnológicas, a gente tem economias, a gente tem um consumo, então todas elas interferem na questão do meio ambiente. Quando a gente entende que o meio ambiente ele é um fator principal para que a gente tenha o nosso recurso, que é a água, alimento, o ar que a gente respira, a gente entende o quão ele é importante. Hoje, o que acontece? Eu gosto muito do conceito dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030. Por quê? Porque ele coloca os 3 pilares principais da nossa espécie humana, que é o social, econômico e o ambiental, em conjunto, não separado. O que a gente tem hoje, por exemplo, que eu acho que é uma dessas guerras, que é esse conflito maior, é que a gente entende que hoje a economia ela tem que ser alto lucro. Hoje todo mundo tem que ganhar, né? Mas ganhar até quanto? Né? Então acho que é mais um processo reflexivo, de reflexão que a gente tem que fazer, que é ganhar até quanto? Quanto que é esse lucro? Né? Hoje a gente entende que tanto o nosso consumo quanto os nossos viés econômico, eles estão exacerbados, eles não têm teto, não tem limite, é ilimitado. Só que a gente tem que entender que o meio ambiente ele é limitado, ele tem um limite. Né? A água, apesar de ter os processos né, de evapotranspiração, as chuvas e o retorno aos ciclos hidrológicos, se a gente contaminar a água potável, a gente não tem mais água potável, né? Apesar da gente estar num planeta que ele tem uma boa porcentagem, né, mais de 90%, 97% e alguns quebradinhos por cento de água, a maior parte dessa água é salina, então é de sal do mar, a gente não toma. Então isso que a gente tem que entender, que tudo que o meio ambiente nos proporciona, ele tem um teto, ele tem uma limitação. Então eu creio que a maior guerra do meio ambiente não seja seja mais uma questão sociológica, né, social, da gente entender qual é o papel do ser humano dentro deste meio, do que propriamente dito de criar situações ou de políticas públicas. O que eu acho é que dentro da política pública, a gente pode e deve fazer com que a nossa economia, os nossos problemas socioambientais, eles estejam em conjunto. Né? A gente consegue desenvolver um município, tendo um teto de limite, de uma forma sustentável e ordenada. Né? A gente pode ter consumos, a gente pode ter lucros também, mas desde que tenha uma forma ordenada e não tão exacerbada como existe hoje. Então eu creio que hoje um dos maiores, dessa maior guerra é essa consciência que nós seres humanos temos que ter de que o ambiente, o meio ambiente e os recursos são limitados e que a gente tem que crescer até onde, né? Vamos fazer essa reflexão. E aí, assim, tem outros vários problemas dentro da questão nossa de seres humanos, como conflitos de terra, né, invasões, grilagem, que isso vem desde a nossa história da colonização. E aí, gente, é muita coisa que eu vou ficar aqui falando um tempo inteiro. Eu posso pegar um dia e falar só sobre esses conflitos ambientais para destrinchar melhor essas questões, tá? Mas eu acho que a maior parte, o foco principal do conflito, né, ambiental, dessa guerra ambiental, é mesmo essa questão de nós termos a consciência do que é meio ambiente, o que é desenvolvimento, o que é o desenvolvimento, né? E até onde a gente pode desenvolver, até onde a gente pode crescer. Então, ordenar isso melhor, eu acho que a gente consegue resolver uma boa parte dos problemas ambientais. Espero que eu tenha respondido, tá, Caio? Não sei se foi esse o ponto que você quis mexer, mas se não for, por favor, me escreva nos comentários ou escreva por inbox, e aí a gente pode, eu faço uma outra gravação só delineando melhor essa situação, essa questão, tá bom? A próxima questão é da Luara. Ela coloca, dentre as suas propostas, existem alguma que trate da questão das mudanças climáticas? Sim. No outro chá das quintas, eu já tô até confundindo, o outro chá das quintas, eu falei um pouquinho sobre uma proposta que eu tenho de mudanças climáticas,
que para cá, para Mariporã, né, como a gente não tem o plano de mudanças climáticas, então é instituir através do mecanismo legal, né, da Câmara dos Vereadores, o plano municipal de mudanças climáticas. Por quê? Nós temos muitas áreas que são áreas de risco no nosso município. Mariporã, ele tem uma topografia muito montanhosa, né? Então, a gente já tem que prever as situações de risco, de gerenciamento, ações que a gente possa fazer imediata para essa questão das mudanças climáticas. A gente sabe que mudanças climáticas, elas serão os eventos extremos, né? Então, muita chuva, muita seca, e como que a gente vai se adaptar a essas novas condições que estariam aí no planeta, né? A gente está vendo nesse ano a questão do Covid, a gente está vendo na questão de falta d'água, né? Então, apesar de não estar se falando muito, mas está tendo sim uma questão de crise hídrica, né? De escassez, devido a essas novas condições, a esse superaquecimento, a outros dias muito frios, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, não é que só vai ter o aquecimento ou que vai ficar muito quente. Sim, o grau planetário ele está aumentando, mas o que isso impacta? As mudanças climáticas, quando a gente fala, é que essa porcentagem, esses graus que estão aumentando, ele vai ter interferência em todo um sistema ecológico do planeta inteiro, né? Então, os regimes de chuva, os regimes de marés, superaquecimento, derretimento de geleiras, existe também um impacto dentro do oceano, que com o derretimento das geleiras, o oceano vai ficar menos salino, então isso pode também interferir outros ciclos, que daí eu posso me aprofundar depois mais tecnicamente também. Então, isso tudo vai gerar para nós condições climáticas muito extremas, né? Então, regiões que não choviam pode começar a chover torrencialmente ou passar secas prolongadíssimas, né? Então, como que a gente vai entender essas novas condições e se adaptar às novas condições, né? Então, as adaptações baseadas em ecossistemas, que a gente fala muito dentro das mudanças climáticas, ela é primordial para a gente criar planejamentos e planos de riscos ambientais, que a gente chama, que é para ter ações imediatas para solucionar esses problemas. Então, quando tem um desbarrancamento, quando tem pessoas que estão morando em área de risco, quais as políticas públicas que faremos para tirar essas pessoas dessa condição de risco, né? Então, tudo isso tem que estar dentro desse planejamento das mudanças climáticas. Então, para o município de Mariporã, é a instituição do Plano Municipal de Mudanças Climáticas, a instituição da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, para que a gente possa dar melhores condições à nossa defesa civil, e o plano de gestão de risco, né? O plano de auxílio mútuo também, que é uma parceria entre vários órgãos públicos e privados nas ações de proteção, né, e de segurança. E principalmente a instituição da nossa brigada de incêndio florestal aqui do nosso município, porque a gente tem visto que a gente teve muitas ocorrências esse ano de incêndios. Nós temos 3 parques estaduais, né, que é o Parque Estadual da Cantareira, uma parte do Parque Itaberaba e uma grande parte do Parque Itapetinga, que está dentro da nossa área e que também tem esses conflitos, essas questões de incêndios florestais. Então, também é muito importante que a gente tenha essa instituição da Brigada de Incêndio. Então, essas são as minhas propostas para mudanças climáticas, se eu conseguir ocupar essa cadeira de vereança, criar esses mecanismos legais para criar essas diretrizes aí futura para a gestão executiva. Bom, a próxima pergunta é do Denis. Ele pergunta qual é a minha religião e o que eu acho de religião e política. Bom, dentro da nossa Constituição, ela prevê que o Estado é laico. O que isso quer dizer? Que a nossa política ela não tem que ser baseada dentro de um regramento religioso, né? Então, antes de eu responder qual é a minha religião, eu vou responder que o Estado ele é laico. Então, independente da minha religião, se eu estiver ocupando um cargo público, um cargo de gestão pública, eu não posso colocar a minha religião antes
para fazer o que seja, né, os dogmas religiosos e tal, para fazer a gestão de um município inteiro, de um estado ou de um país, né? Eu acho que assim, como nós temos diversidades de cor, raça, crença, essa diferença de pessoas, de ideias que nós temos também as diferenças religiosas. E que eu acho assim, aprofundando um pouquinho na questão religiosa, eu acho que vai muito mais além de uma religião, e eu acho que é mais propriamente dito da espiritualidade. O que as religiões ensinam a gente? Ensina basicamente a gente se tornar seres melhores, a respeitar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então tem várias questões. Então acho que antes de colocar religião trabalhando pela política ou colocando esse dogma religioso, né, que cada um acredita, para fazer uma gestão política, uma gestão pública, eu acho que a gente tem que respeitar todas as religiões. Eu não vou colocar a minha filosofia, a minha espiritualidade acima de uma política pública para todo mundo de uma religião, porque a gente tem pessoas que são evangélicas, pessoas que são católicas, pessoas que são gnósticas, pessoas que são agnósticas, pessoas que são do candomblé, da umbanda, e eu acho que o Estado sendo laico, ele tem que prever mecanismos tanto legais quanto de segurança para todas elas. Então eu acho que falam política e religião não se discute. Não é que política e religião não se discute. Eu acho que antes de tudo, mais nada, nós temos que respeitar. Independente se você é a favor ou não, se você acha certo ou errado, acho que é primordial, e acho que todas as religiões ensinam isso, é a gente ter o respeito com o próximo, com todo mundo. Então, o Estado sendo laico e nós respeitando todas as religiões, eu acho que a gente consegue fazer uma política pública que integra todo mundo. E a minha religião, na verdade, eu não sigo uma religião em si, eu prefiro estudar mais sobre ela, sobre a filosofia de cada religião e aplicar os conceitos que é esse respeito, que é me tornar esse ser melhor a cada dia. Então eu acho que é isso. Então, por isso que eu acho que política e religião não deveriam estar alinhados. O Estado ele é laico e ele tem que ser. Nós temos que fazer políticas para que sejam inseridas todas e qualquer religião, mesmo quem é ateu, mesmo quem é, né? Mesmo porque a gente tem bastante ateus também que não acreditam em Deus ou numa religião, e que a gente também tem que ter o respeito com eles se eles não acreditam ou não. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, porque senão é uma discussão muito longa, mas basicamente o que eu acho de política e religião é isso. É que o Estado é laico e a gente não tem que respeitar as religiões, não colocar um dogma nosso, achando que é uma verdade, para fazer uma gestão pública do que a gente acha que só porque uma religião falou que a gente tem que colocar. A gente tem que respeitar também todos, como a gente tem que respeitar qualquer tipo de pessoa que tenha as suas crenças, que tenha a sua cor, a sua raça, a sua etnia. Então, eu acho que fica aí a reflexão da gente fazer gestões públicas cada vez mais que respeite essa nossa diversidade, tá bom? Bom, a próxima pergunta é da Tatiana. Ela pergunta o que eu acho de ser uma gestora pública, se é um trabalho ou uma representação social. Bom, o gestor público ele é uma pessoa pública, então ele está representando a sociedade civil, né? Então, seja o vereador, principalmente, ele tem essa competência de entender os conflitos do município, o que o município precisa, traduzir isso em leis e levar isso de propostas para o executivo, inclusive fiscalizar principalmente o executivo, né? As contas públicas, onde está sendo os gastos, se está sendo executado, como está sendo executado, se está sendo bem feito. Então, nós somos uma espécie de representantes da sociedade civil nas políticas públicas, né? Nessa esfera da gestão pública. Então, eu entendo que sim, somos representantes da sociedade civil, e eu entendo sim que também é um trabalho. Tem muitas vertentes que falam que não é trabalho, que não, alguns falando sobre a questão de pagamento, e
Eu vou falar por experiência própria, porque eu já fiz muito trabalho voluntário, faço trabalho voluntário, né? O CONDEMA, por exemplo, que é o Conselho de Meio Ambiente, da qual eu presido, né? Estou em afastamento agora por causa da campanha, mas sou presidente desde 2018 e fui reeleita agora em 2020. Ele é um trabalho voluntário e temos muito trabalho. Então, é representação do município nas esferas estaduais, é representação no... são as nossas reuniões mensais. Então, de uma certa forma, a gente tem gastos para se locomover, gastos de alimentação, e fazer um trabalho social, um trabalho voluntário, não é fácil, porque a gente às vezes se depara com muita dificuldade, né? Até da nossa vida própria, por exemplo, da nossa vida particular, que às vezes a gente está sem dinheiro ou está passando por um aperto e aí ter que representar e fazer. Então, eu entendo que um gestor público, um prefeito e um vereador, ele tem que sim ganhar pelo serviço que ele está prestando, né? Porque provavelmente, porque a maior parte das vezes ele fica o tempo inteiro e trabalha de domingo a domingo praticamente dentro dessa gestão pública. Ele está sendo representante, mas ele também tem que estar recebendo pelo serviço, né? Existem várias vertentes sobre trabalho que dizem exatamente sobre essa questão do que é o trabalho, né? Então, se você está dando o seu tempo de vida, se você está, independente dele ser social ou não social, se você está dando esse tempo da sua vida para executar um serviço, né? Ele tem que ser pago, teoricamente. O que eu não concordo é que tem alguns que não, né, que é muito exacerbado o valor do salário, que eu acho assim que teria que ter um teto de valores desses gastos que sejam coerentes com a função. E também, obviamente, delimitar o horário de trabalho, de X horas a X horas, né? Por quê? Porque você está dando o seu tempo e você tem que ser, teoricamente, recompensado por isso, independente dele ser um serviço social ou não, tá? Então, essa é a minha visão. Concordo com algumas partes do que o pessoal fala sobre o pagamento de gestores públicos e tudo, mas por quê? Porque a gente está hoje num momento em que tá muito exacerbado o valor de salário, né? A gente vê aí deputados ganhando muito dinheiro, né? Então, se você for ver no mercado de trabalho, é um salário extremamente alto, com várias regalias e tudo mais. Então, isso sim, eu acho que a gente tem que rever, porque tem muitas coisas que estão acima, que cai um pouquinho no que eu falei no começo do vídeo, que é o quanto que você vai lucrar, o quanto que a gente necessita receber, né? O quanto que a gente precisa lucrar. Então, eu acho que também tem uma correlação aí com essa primeira questão, principalmente no meio ambiente, né? Para que a gente vai receber tanto? Para que ter tanto, né? Então, essa é uma reflexão muito boa para se fazer. E o Arthur me perguntou também que eu assinei 3 cartas de compromisso porque elas são muito importantes e o que elas podem fazer para a cidade. Bom, tem uma novidade que essa semana eu assinei mais uma, vou publicar daqui a pouco. Bom, por que eu assinei? Primeiro porque são cartas que eu me comprometo com as questões ambientais. Então, se eu estiver no cargo de vereadora, estarei fazendo políticas públicas voltadas para a defesa social, econômica e ambiental de forma sustentável, com esses 3 pilares integrados. Essas cartas, normalmente, elas são de organizações, né? Então, por exemplo, a Carta da Terra, o compromisso da Carta da Terra que eu assinei, ele tem a Frente Parlamentar Ambientalista, que é dos deputados, né, da Câmara dos Deputados Federais, e a ONU, né, também, que é uma carta que tanto coloca esses princípios da Carta da Terra, mas também as ODSs.
Então, tem tanto a frente parlamentar quanto a ONU. O que isso retorna para o município? Bom, fazendo políticas públicas e tendo essa relação com a gestão federal, com a gestão estadual, a gente consegue também, de repente, recursos para novos projetos, né, captação de recursos financeiros para o nosso município para projetos socioambientais. Então, esse é um exemplo que eu estou dando, né? O outro, na verdade, a Carta da Terra é da Carta da Terra Internacional e da ONU, e a da Frente Parlamentar Ambientalista junto com a ANAMA, que daí é da plataforma digital. Eu falei errado, eu juntei as duas, na verdade. Então, a ANAMA é uma associação que tem até, é uma associação bem grande, tem o SOS Mata Atlântica envolvido, tem a Frente Parlamentar dos Deputados Federais, então isso também ajuda bastante a gente trazer projetos e outras soluções para o nosso município. A Carta da Terra, como ela é internacional, então a gente pode conseguir recursos também, projetos, captação de projetos ou implantação de projetos no município, como com projetos internacionais, né? Ah, mas vereadora não faz. Não, vereadora não faz, mas a gente está comprometido a fazer políticas públicas, a legislação e os projetos de leis, as moções, para o executivo conseguir captar esse recurso. Né? Então, nós temos essa prerrogativa de fazer esse tipo de trabalho, tá? A outra é sobre os projetos, eu assinei também o do Viva Cantareira, que é um grupo, né, daqui da Serra da Cantareira, que batalha bastante pelo saneamento básico, então me comprometo a cobrar do executivo que seja feito conforme o contrato que a gente tem com a Sabesp, então que ele seja instituído, que ele seja melhorado e ampliado, porque aqui na nossa região, da Serra da Cantareira e outras regiões de Mariporã, não temos saneamento básico. Mariporã só tem 30% da coleta do saneamento, né? Tanto da entrega de água potável quanto da recolha do esgoto, né? Dos efluentes das casas. Então, é ampliar isso e dar melhores condições. E esse de agora, que é do programa Cidades Sustentáveis, então que também está inserido aí dentro dessas esferas federais e estaduais, para a gente conseguir fazer melhor essa gestão de um desenvolvimento econômico sustentável, que é o que eu defendo. Então, são essas as perguntas de hoje. Eu espero que eu tenha respondido para todo mundo e eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a caixinha lá no Instagram para vocês falarem se topam continuar com o quintal, com o Chá das Quintas, com o quintal, ó, eu tô com o quintal na cabeça hoje. Com o Chá das Quintas, com outras perguntas, né? Não só como gestora, mas como perguntas de meio ambiente, de políticas e tudo mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse. Ficou bem longo também, né? Mas foram perguntas bem bacanas que eu achei legal, então foram até mais hoje. Espero que vocês fiquem bem. Não se esqueçam, faltam 3 diazinhos pra gente votar. Se você tá pensando em votar branco e nulo, não faça isso. Venha ser meu eleitor. Vote 18018 no dia 15 de novembro, hein? Conto com vocês e obrigada pela audiência. Beijinho, tchau!